Nós falamos aí das principais funções inorgânicas. Acabamos de falar aí um pouquinho também sobre os complexos, né? Eu me lembro quando me deparei, né, com esse conteúdo lá na época da graduação, né? A primeira vista causa aquele espanto, né? Faz parte, né? E é bem bacana, é uma área bem interessante. A questão dos complexos, compostos de coordenação. Mas a química dos compostos, né, dos elementos, melhor dizendo, os elementos do grupo 1 e do grupo 2, né, os elementos do bloco S, ela não para por aí. Eu já havia dito para vocês que existiriam ainda outras funções inorgânicas, enfim. E além de tudo isso, ainda existe uma classe, né, de compostos chamada de compostos organometálicos. Organometálicos com elementos do grupo 1 e grupo 2. Organometálico é uma classe geral, né? E existem exemplares desta classe com elementos aí do bloco S. E é o que nós queremos ver hoje, né? Um pouquinho aí sobre essa questão. Depois nós iremos discutir também um pouquinho sobre a química bioinorgânica, né? Mas o que vem a ser essa química bioinorgânica, né? É o estudo aí da função biológica, né, dos elementos químicos, né? Principalmente aí os metais, né? Qual é a função do metal, né? Para que ele serve, para onde ele vai, né? Para onde ele foi, no corpo, né? Nos seres vivos, no corpo humano e também nos demais seres vivos, né? Esse estudo, ele faz parte, portanto, da química bioinorgânica, né? Por exemplo, qual é a função, né, do sódio, a função do potássio, né? Todos os elementos do grupo 1 têm função biológica, né? Todos os elementos do grupo 2 têm função biológica, né? Natural, né? Será? Como que é essa questão, né? Então, nós veremos um pouquinho sobre isso. Bom, compostos organometálicos, né? Primeiramente, já que provavelmente vocês estão se deparando agora, né, com essa questão, a gente tem que trabalhar aí com a definição, né? A química organometálica é a química dos compostos que contém ligação metal-carbono. Olha que interessante, né? Nós temos falado bastante sobre essa questão, né? Que a química inorgânica, ela é uma área interdisciplinar, assim como é também a química orgânica. Quando se trata dos organometálicos, isso fica bem evidente, né? Porque o organometálico é uma mistura ali de uma parte orgânica com metal. Nós vimos também na questão dos complexos, né? Não sei se vocês sacaram isso, né? Essa junção em orgânico com inorgânico, né? Orgânico com metal. Tem muitos complexos que são puramente inorgânicos, mas outros, por exemplo, na questão lá do sódio, que eu desenhei lá para vocês, não sei se vocês perceberam, mas o éter ali, ele é um composto orgânico, está interagindo com sódio. Né? É interessante nós notarmos essa questão da interdisciplinaridade, né? É algo que eu sempre falei para vocês desde o início da disciplina. E os organometálicos, eles são bons representantes dessa questão interdisciplinar, né? E o que vem a ser, mais uma vez aqui, ó, a química organometálica é a química dos compostos que contêm ligação metal-carbono. Bom, se você prestou atenção na aula, você poderá talvez me indagar, né, na seguinte questão. Professor, mas você falou aquela hora dos complexos lá, e o carbono, por exemplo, ele não serve como um átomo doador, né? E realmente não serve. Quando o carbono estiver fazendo 4 ligações, né? Seja 4 simples, ou uma dupla, duas simples, duas duplas, ou uma tripla e uma simples, não interessa. Se ele estiver fazendo 4 ligações, ele não serve como ligante. Só que nós veremos que muitas vezes o carbono ele pode ter carga, né? Carga negativa, né? Lá na orgânica vocês estudarão carbono com carga positiva também, né? O carbocádio, enfim, mas não vem ao caso, né? Não vamos complicar aqui a situação, né? O carbono, olha que interessante, ele pode ter carga negativa. Dependendo do procedimento químico, nós podemos ali conferir ao carbono uma carga negativa. E olha bem, metal
tem carga positiva. E se o carbono tiver carga negativa? Poderá se unir ao metal. E essa classe, essa união em específico, essa ligação, é a base dessa classe de compostos, né, os chamados compostos organometálicos. Grande parte, né, dos fundamentos da química organometálica dos metais dos blocos S e P foi compreendida na primeira parte do século XX. Compostos organometálicos do tipo sp apresentam uma ligação sigma, né? Olha que interessante, né? Esses compostos, geralmente, eles apresentam um caráter covalente acentuado. É interessante isso, né? E a ligação covalente, ela pode ser de duas formas possíveis, né? Nós veremos isso melhor quando começarmos a tratar ali das moléculas, né, no bloco P. Nós não vimos isso ainda, né? Mas quando falarmos das moléculas ali dos elementos do bloco P, nós falaremos sobre essa questão da ligação covalente, né? Do tipo π, ligação covalente do tipo sigma, né? A ligação covalente sigma é uma ligação onde a interação ali entre os orbitais é uma interação frontal, né? Dando origem, portanto, a uma densidade eletrônica entre dois núcleos de elementos, de átomos, né, de elementos químicos que participam ali da ligação. Essa sobreposição frontal, né, de orbitais, né, de frente a frente, frontal, dá origem, portanto, a uma ligação covalente do tipo sigma. E essa ligação metal-carbono é justamente uma ligação do tipo sigma. Nós veremos melhor isso quando tratarmos lá das moléculas no bloco P. Bom, então, partindo ali da definição, né, do que seriam esses compostos organometálicos, vamos ver agora alguns exemplos envolvendo aí elementos do grupo 1 e também elementos aí do grupo 2. Os compostos do grupo 1 formam vários, os elementos, né, do grupo 1 formam vários organometálicos, os quais são instáveis em água e pirofóricos ao ar, né? Ou seja, eles formam aí explosões, né, coloridas, né? Pirofóricos, é isso que significa. Né? É interessante que quando fala grupo 1, né, os metais alcalinos, nós vimos que eles não formam complexos estáveis e também eles não formam organometálicos estáveis, né? São organometálicos instáveis. É interessante, né? Porque os elementos do grupo, como nós vimos, eles na sua substância simples já não são estáveis, né? Os únicos compostos estáveis que eles formam são os ali das funções inorgânicas, né? As bases de arrênios, os sais, os óxidos, né? São compostos estáveis. Por exemplo, cloreto de sódio, né? O sal de cozinha, você não vai ver ali ele tendo algumas reações químicas com o ar, né? De repente, né? Formando um material pirofórico meio luminoso ali, meio, pequenas explosões, né? Você não vai perceber isso. Também, com relação à água, se você colocar cloreto de sódio, só vai ocorrer o quê? Uma dissociação iônica, né? Se evaporar a água, adivinha o que acontece, né? Volta a ser sal novamente, né? O cloreto de sódio ali recompõe o retículo cristalino, formando o sal sólido, né? Então, quando se fala de grupo 1 e estabilidade, né, nós não estaremos falando das substâncias simples, como vimos, são instáveis, também não estaremos falando dos complexos, né, ou compostos de coordenação, e também dos compostos organometálicos. E como são preparados, né, esses ditos cujos aí, né? Eles são preparados em solventes orgânicos, né? Tais como o tetrahidrofurano, né, THF, ou diclorometano. Solventes orgânicos, é óbvio isso, né? Porque geralmente se utiliza ali o metal, né? A substância simples. E nós vimos que se colocar água nesta substância simples, o negócio encrespa, né? Sódio metálico, se você colocar água, é uma reação abrupta, formando ali hidroxila, né? E liberando
gás. Então, não é uma reação assim, muito interessante de ser feita, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, essas reações, elas são conduzidas, portanto, em solventes orgânicos. Solventes que são inertes, né? Com relação ao metal do grupo 1. Exemplo, por exemplo, né? Sendo redundante, né? Sódio metálico mais o tal do ciclopentadieno, né? Forma aí, portanto, um composto organometálico, liberando aí gás hidrogênio. Professor, mas como que vai formar esse composto aí organometálico, né? Como assim, né? O sódio metálico ele é um agente redutor muito forte, né? O que vai acontecer, então? Vai acontecer o seguinte, ó. Se nós considerarmos aqui a estrutura do ciclopentadieno, eu não vou desenhar o símbolo hidrogênio, mas considere o seguinte, ó, que cada risquinho desse é uma ligação com hidrogênio. No ciclo pentadieno, tem-se, portanto, aí quantos átomos de hidrogênio, né? São aí 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de hidrogênio. Vamos considerar o seguinte, ó, que um desses átomos de hidrogênio, ele vai ser abstraído aí do ciclopentadieno, na presença do sódio metálico, que é um agente redutor. Ele provoca a redução, é um agente redutor muito forte. O que vai ocorrer, então? Se ele provoca a redução, o sódio metálico é oxidado. Ele provocou a redução, logo ele é oxidado. E aqui no carbono que estava ligado ao hidrogênio, nós teremos, portanto, uma carga negativa. Adivinha o que acontece? Positivo com negativo, logo ocorre uma interação coulombiana, né? Uma interação eletrostática, interação de cargas opostas. Professor, de onde surgiu esse C5H5 aqui? Pelo amor de Deus, né? Nada mais é que o ciclo pentadieno aqui, ó, com um hidrogênio a menos. Se você for contar aqui na estrutura, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, eram 6 átomos de hidrogênio, um foi abstraído para formar a ligase hidrogênio. Portanto, ao invés de 6, 5 átomos de hidrogênio. Esse composto aqui, portanto, ele é um exemplo de organometálico, onde nós temos aqui uma ligação entre o sódio e um dos átomos de carbono. As alquilas, né? É interessante observar, ó, que nesse caso aqui nós temos, ó, a interação do sódio com um composto, né, cíclico. Nós podemos obter também organometálicos com grupos alquilas. Esses grupos alquilas são grupos que não são cíclicos. São grupos que não são cíclicos. Ou seja, são cadeias ali de hidrocarbonetos que não formam estruturas cíclicas. Estas são as chamadas alquilas. Exemplo disso é a questão do sódio com o grupo metil, né? O grupo metil aqui, CH3, é um exemplo de grupo alquila, que é obtido a partir de uma reação de transmetalação, né? O que seria isso? Perceba que no reagente o mercúrio, né, Hg, está ligado aqui ao metil. Nesse caso, é uma reação de simples troca, onde o sódio tomará o lugar do mercúrio, formando, portanto, aí o metil e o sódio. As alquilas de lítio são as mais importantes e podem ser sintetizadas a partir de uma letra de alquila e lítio metálico. No caso na obtenção aqui das alquilas de lítio, esse BU aqui, ó, é o butil, tá? Qual seria a estrutura desse composto? Vamos colocar aqui, ó, né? Vamos considerar aqui primeiramente o reagente, ó. Qual seria a estrutura do BU, né? Butil. Butil vem de 4 carbonos, portanto, 1, 2, 3, 4 carbonos.
e o carbono da extremidade está ligado ao átomo de cloro. Esse é o cloreto de butilo. Um cloro butano, né? Conforme a orgânica. Esse composto reage, portanto, com o lítio metálico, formando o butilítio. Qual é a estrutura do butilítio? Considere o átomo de cloro, aí você vai retirar ele, e no lugar desse átomo de cloro, você vai colocar o lítio. Essa é a estrutura da alquila de lítio. O que é alquila, professor? A alquila é esse grupo aqui, ó, de hidrocarbonetos. Isso aqui é chamado de alquila. Que é um grupo de hidrocarbonetos que não formam uma estrutura cíclica. Portanto, nós temos aqui uma alquila de lítio. Esse composto aqui, ó, eu até escrevi borrei um pouco aqui a imagem, né? Mas os compostos organolítios, como essa questão do butilítio, eles têm uma finalidade muito interessante, né? Vocês provavelmente não vão ver isso na orgânica, aqui na graduação. Mas se vocês um dia partirem para uma pós-graduação, vocês irão estudar, por exemplo, na disciplina de síntese orgânica, algo do tipo, a utilização dessas alquilas de lítio na obtenção de vários fármacos, né, dentre os quais as vitaminas A e D, analgésicos, antidepressivos e anticoagulantes. É muito interessante que é utilizado esses organometálicos de lítio, como, por exemplo, o butilítio. O ser humano, olha que interessante, né? Os químicos, né, os cientistas, eles aprenderam a obter certas estruturas orgânicas, como a da vitamina A e da vitamina D. Nós sabemos que nós não produzimos vitaminas, né? Nós temos que tomá-las, né, ingeri-las. E elas precisam ser fabricadas. Aprendendo a fabricá-las, é mais fácil do que extraí-las, por exemplo, de algum material orgânico que as tenha. E geralmente isso é raro de acontecer. Então, entra aí o químico orgânico. O químico orgânico vai lá no laboratório e ele vai aprender a obter composto orgânico. Ele vai montar uma rota sintética. E nessa rota sintética, o caminho muitas vezes é difícil. É trabalho não apenas de um, né? Ninguém faz tudo sozinho, mas muitas vezes é todo um grupo de pesquisa. Se você considerar, por exemplo, a história da obtenção da vitamina A, da vitamina D no laboratório de química orgânica, de síntese orgânica, né? Você perceberá que não existe apenas ali uma pessoa, né? Ou duas ali, o cara, né? O tudão da área, né? Na verdade, tudo começa com um estudo e com muitos erros, eles vão aprendendo a superar as etapas até que chegaram na estrutura. E nesse caminho aí, ó, por exemplo, descobriu-se a utilidade do butilítio, né? Como um dos reagentes que faz com que o propósito, que é a obtenção da vitamina A, da vitamina D, né, seja obtido. Então ele tem uma finalidade. Vamos lá. Professor, Considerei. Pois não. a vitamina D, ela é apolar ou não? A É vitamina porque D, se eu não me engano, é apolar. Tanto que ela ela. é meio oleosa. Exatamente. Tanto que ela é armazenada no corpo humano, geralmente na gordura, né? Porque ela interage com a gordura. Justamente porque ela é apolar, né? Ou seja, né, ela não é solúvel em água, por exemplo. Você falou que ela é oleosa, né? Realmente, ela é oleosa, né? A vitamina C, por exemplo, já é diferente, né? O ácido ascórbico, né? Ele é solúvel em água, né? O ácido ascórbico tem bastante oxigênio, ele interage, né, com a água. É diferente. Realmente, a vitamina D ela é apolar.
Não só a vitamina D, a vitamina A também, se eu não estou enganado, não me lembro bem das estruturas aí, mas a vitamina A, se eu não me engano, ela também é apolar. A vitamina C é tão cotidiana, todo mundo sabe que ela é polar, né? Ela é solúvel em água, né? Basta você comprar lá o comprimido efervescente, você já percebe isso, né? Mas a vitamina D, realmente, ela é apolar. Então, como eu disse, né, na síntese desses compostos, muitas vezes é utilizado esses organometálicos. Aí, né? Professor, para que serve, né? Os de lítio tem muita serventia em síntese orgânica. E no grupo 2, né, os mais importantes são os organometálicos com magnésio. E eles formam uma classe de reagentes chamada reagentes de Grignard. Esses, muito provavelmente, vocês irão estudar aí na orgânica, na química orgânica, com o professor Alex, né? Os reagentes de Grignard, eles são chamados aí alquil, né? Ou aril magnésio. Ah, professor, o que é o alquil, né? O alquil nada mais é que uma cadeia de hidrocarbonetos, né? Que não é cíclica. O aril, por exemplo, é uma cadeia cíclica, como, por exemplo, o ciclo pentano, o ciclo hexano, né? Ou o ciclo pentano. São grupos arilas, né? É um nome, né? Que designa justamente essa cadeia cíclica. E alquila é um nome que designa justamente essa cadeia não cíclica, né? Então, alquil magnésio, magnésio ligado a uma cadeia não cíclica, aril magnésio, magnésio ligado a uma cadeia de hidrocarbonetos, né, cíclica. E esses reagentes, os chamados reagentes de Grignard, são muito importantes, né, na síntese orgânica, por exemplo. E como eles são preparados? Né? São preparados a partir de um aleto orgânico, né? O que é um aleto orgânico? É uma cadeia de hidrocarbonetos e um dos hidrogênios ali é substituído por um elemento do grupo 17, daí aleto, né? Grupo 17, halogênios, aleto orgânico. Por exemplo, nós temos aqui na reação magnésio metálico mais o aleto orgânico. Formando, portanto, ó, olha o que acontece. O magnésio ele vai fazer uma ligação tanto com um grupo orgânico e ele vai fazer uma ligação iônica aí com o aleto. Nesse caso, o X ele pode ser o flúor, o X pode ser o cloro, o X pode ser o bromo ou pode ser o iodo. No caso dos reagentes de Grignard, geralmente é cloro, bromo e iodo, né? Não me lembro de ter visto flúor, por exemplo. Então, X, geralmente, quando se trata de reagentes de Grignard, cloro, bromo e iodo. E como eu disse, né, qual é a finalidade disso? Né? Para que isso? Né? Para onde vai esse conteúdo? Né? Os reagentes de Grignard, que são, portanto, organometálicos de magnésio. Né? Por que organometálicos mesmo? Vamos lembrar lá? Porque o magnésio está fazendo uma ligação com carbono, né? Esse carbono ele tem uma carga negativa e está fazendo uma ligação com o magnésio. Né? Perceba que o magnésio ele tem uma carga 2+, então ele faz uma carga com um aleto, tem uma carga negativa apenas, e uma ligação com o grupo alquila ou arila, né? Que tem ali o carbono com uma carga negativa. Portanto, são duas cargas negativas, uma oriunda da parte orgânica e a outra do aleto, neutralizando, portanto, as duas cargas positivas do magnésio, tá? Então, os reagentes de Grignard são compostos organometálicos. E qual é a utilidade deles? Na síntese orgânica. O que é síntese orgânica, né? É você obter compostos orgânicos. Né? A partir de reagentes aí orgânicos, obtermos compostos orgânicos. É interessante que, fazendo aqui um paralelo, né? Na síntese orgânica, vocês verão que utiliza-se muitos compostos inorgânicos, seja como catalisador, né? Algo do tipo, né? Geralmente catalisador, né? Muitos sais inorgânicos são utilizados como catalisadores. O que é um catalisador? É aquele cara que chega, né? Ele acelera, né? Ele favorece a reação, né? Tipo, a reação duraria uma semana, mas ela dura, por exemplo, 1 hora. Acontece isso, por incrível que pareça. Então, ele não participa da reação, mas acelera a reação. E na síntese orgânica, muitos compostos orgânicos, inclusive compostos orgânicos muito importantes, né, como fármacos, algo do tipo, são obtidos, né, em quantidades assim grandes, justamente por causa dessa utilização de inorgânicos.
e muitas vezes são utilizados, né, organometálicos. No caso dos reagentes de Grignard, eles não funcionam muito não como catalisadores, né, porque eles participam da reação. E nós veremos como isso acontece. Então aqui nós temos o reagente de Grignard, né? Eles são muito utilizados na obtenção de álcoois. Por exemplo, nesse caso aqui nós temos, né, quem é esse cara aqui, ó? Só tem um carbono, uma carbonila apenas, né? Esse daqui é o metanal, é um aldeído, né? É o aldeído mais simples que existe, inclusive. Na presença de um reagente de Grignard, o que vai acontecer? Vai ser formado esse álcool aqui, ó. O reagente de Grignard, ele sempre faz isso, ó. Ele pega ali o oxigênio que está fazendo uma dupla ligação, a dupla ligação será quebrada, né? E será formada em uma ligação do oxigênio com o hidrogênio. Essa função aqui, ó, é a função álcool. Por que a função álcool? OH ligado ao carbono. E perceba que o grupo alquila ou arila ali do Grignard, ele passa a estar ligado aí ao carbono, que era o carbono da carbonila inicial, né? Esse carbono aqui, ó. Então, quando se utiliza o reagente de Grignard, ele acrescenta um grupo alquila ou arila e forma o álcool. Podendo ser, nesse caso aqui, ó, do metanal, é formado um álcool primário, né? Porque o carbono ligado à hidroxila só está fazendo uma ligação com outro carbono, apenas uma ligação com outro carbono, logo carbono primário. Mas se você utilizar, ao invés do metanal, você utilizar aqui uma carbonila, cujo carbono já esteja ligado a outro átomo de carbono, ao entrar no grupo R do reagente de Grignard, será formado, portanto, um álcool secundário, porque nós teremos dois carbonos aí ligados ao carbono da hidroxila, é um álcool secundário. E se você utilizar agora, não é mais um aldeído. Nos dois exemplos primeiros que nós vimos, eram exemplos de aldeídos. Agora, o terceiro exemplo aqui, ó, nós temos uma cetona. Professor, por que uma cetona? Porque é uma carbonila que está entre dois átomos de carbono aí desse grupo R. Quem é o grupo R? Ah, não importa. Ele pode ser uma alquila, uma arila, não importa. Mas são átomos de carbono que estão ligados ao carbono da carbonila. Portanto, quando nós temos uma carbonila entre dois átomos de carbono, uma cetona. E o que acontece se nós adicionarmos um reagente de Grignard? Vai ser obtido um álcool terciário. Por quê? Porque, ó, assim como das outras vezes, o R aqui do reagente de Grignard, ele vai ser anexado ali ao carbono que é o carbono lá da carbonila, né? Formando um álcool terciário. Por que terciário? Porque nós teremos, portanto, três átomos de carbono ligados ao carbono aí da hidroxila. Então, os reagentes de Grignard, tá? Fiquem tranquilos aí, eu não vou cobrar mecanismo de reação, nada de vocês não. A ideia aqui é o seguinte, ó, esses organometálicos de magnésio são muito utilizados aí na síntese orgânica para a obtenção de álcoois a partir de aldeídos, como no primeiro e no segundo exemplo, ou cetonas, como no caso do terceiro exemplo. No caso das cetonas, obtendo, portanto, um álcool terciário. Bom, então, para finalizarmos, vamos aí para a aplicação biológica, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Com relação aos elementos do bloco S, né? Batendo no olho ali, diga um elemento que tem no seu corpo aí. A gente pode discutir aqui, eu vou trazer para vocês algum conteúdo, enfim, mas assim, batendo um olho lá, né? Qual elemento que tem no seu corpo, né? Então, pelo amor de Deus, não vai falar rádio, né? Tipo, né? Não fale frâncio também, nem césio, né? Aí não vale. Imagina rádio no corpo, um negócio meio embaçado, né? Rádio é um elemento radioativo, né? Qual deles ali tem função biológica? Né? Qual deles ali tem função biológica? Ali do bloco S ali. Não precisa citar todos, não é um apenas, mas um pelo menos.
tanto do grupo 1 quanto do grupo 2? Cálcio. Ah, Magnésio. olha só, aí chegaram aí. Eu falei, opa, o magnésio ainda até daria um desconto, né? Mas se ninguém falasse do cálcio, aí é sacanagem, né? Imagina, né? Lembra lá dos ossos, né? Se você mastigou alguma coisa hoje, né? Que bom que você tem dentes fortes, né? Se você tem dentes fortes, né? Agradeça ao cálcio aí que tem no dente, né? É claro que quando a gente fala cálcio, não é cálcio metálico, né? Obviamente, né? É um composto de cálcio, né? E quem é o cara, né? Principalmente fosfato de cálcio. É interessante que o seu osso, que bom que ele é bem pouco solúvel, né? Os seus dentes também, justamente por causa do fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio, ele tem uma entalpia de rede tão elevada, ou seja, a ligação iônica é tão forte, que ele é praticamente insolúvel, né? E que bom, imagina você comendo, de repente, cadê o dente, né? O dente foi, né? Tô andando aí, como é que fica esse negócio, né? É por isso que o nosso corpo aprendeu aí, né? Nesse desenvolvimento aí, nós utilizamos o fosfato de cálcio para esse fim, justamente por causa disso, né? Ele forma agregados ali, bem resistentes, né? Ele forma uma polimerização ali bem resistente, e é muito pouco solúvel, né? Ele é insolúvel, a gente pode dizer insolúvel em água. Bom, o cálcio, sem dúvida, o magnésio também, né? Nós iniciaremos aqui com os elementos do grupo 1, mas quando falarmos do grupo 2, esses são os dois caras, que são aí, que têm função biológica, né? Mas antes de nós falarmos dessa questão da função biológica, vamos entender um pouquinho o que é essa química bioinorgânica, né? É uma parte da química destinada ao estudo da função biológica dos elementos químicos, né? Principalmente os metais, né? Eu não sei se vocês sabem, mas teve uma época aí da história da química que acreditava-se que os metais não tinham função nenhuma, né? Aliás, os compostos inorgânicos em si, tanto que eles eram relacionados aos compostos sem vida, né? E os compostos orgânicos eram relacionados com os compostos que eram encontrados nos organismos vivos. Por exemplo, alguns estudos ali no século XVIII começou a desmistificar um pouco isso, né? Por exemplo, quando um médico italiano, acho que era Giuseppe Mengrini, se não me engano o nome dele, né? Ele descobriu que no sangue lá, né? Ele conseguiu titular ali o ferro do sangue, né? Opa, peraí, como assim, né? Tem ferro no sangue? Mas peraí, ferro, é o ferro lá que era utilizado naquela época na primeira revolução industrial, né? Como assim? Tem ferro no sangue? Aí começou essa ideia de que metal não tem no corpo humano, começou a cair por terra, né? Então, assim, tem elementos metálicos no nosso organismo. É claro que quando eu falo isso, entenda bem, eles não são encontrados na forma de metal, né? Você não tem metal cálcio no seu corpo, né? Substâncias simples do cálcio, né? Ferro, por exemplo, o ferro não é encontrado na forma da substância simples do ferro, que é o metal ferro. Não é isso que eu estou falando, né? Eles são encontrados em que forma? Ionizados, né? Formando cátions, né? O ferro, por exemplo, é encontrado na hemoglobina, ele vai dar a coloração vermelha do sangue, enfim, né? O sangue é vermelho porque tem hemoglobina com ferro. E todos estes metais são encontrados na forma, portanto, de cátions. Então é importante pontuarmos isso. Mas eles são encontrados, né, no nosso organismo. E o estudo destes metais faz parte aí da bioinorgânica, não só destes metais, mas os demais elementos químicos também. A função biológica que eles desempenham. Eles não estão por acaso, né? Aí existe uma divisãozinha, né? Existem aqueles elementos que são elementos de constituição, né? Uma divisão bioorgânica, que são os elementos da orgânica, né? O hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, são os chamados elementos de constituição. Existem outros elementos que são encontrados na forma de eletrólitos, ou seja, eles são encontrados, por exemplo, na solução do sangue, na solução da célula. Por exemplo, tem sódio na água ali da célula, na solução celular, né? Tem sódio, tem potássio. E eles são encontrados de que forma? Na forma de eletrólitos. O que eu quero dizer com isso? Que eles estão dissolvidos ali, na forma de Na+, e K+. Eles estão formando uma solução eletrolítica, né? E são encontrados, por exemplo, alguns elementos na forma de eletrólitos e coadjuvantes. O que seria coadjuvantes, né? É aquele cara que está ali para auxiliar, né? Por exemplo, magnésio, né? Em alguns complexos de magnésio, cálcio também, como nós veremos, né?
E também existem os chamados elementos traços. Aí entra a questão, por exemplo, não sei se você sabia, mas no seu corpo tem zinco, né? No seu corpo tem cobre. Sério, professor, tem cobre, mas é aquele cobre metálico? Não, né? Não é aquele cobre metálico, é o cobre na forma 2+, né? Tem ferro, como eu disse, ferro ali, ferro 2+, enfim. Os metais D, geralmente, eles são encontrados na forma de elementos traço. O que significa isso? Né? Em pequena quantidade, tá? Então, essa é apenas aí uma divisão da química bioinorgânica, onde se encontram, portanto, os elementos do bloco S, né? Eles são encontrados na forma de eletrólitos e coadjuvantes. E muitos desses elementos também são utilizados para fins medicinais, né? Muitos compostos com esses elementos, né? Ou radioisótopos, né? E esses estudos também fazem parte da bioinorgânica. É interessante que o nosso organismo, né, ele tem um balanço bem interessante, né? Você não pode ter muito, mas não pode ter pouco, né? Principalmente quando se trata de metais traços, né? Por exemplo, se a pessoa tiver com pouco ferro, né? A gente está falando aqui ainda dentro dos conceitos da bioinorgânica, né? De uma forma mais geral. Já a gente vai olhar aí mais com carinho para o grupo 1, para o grupo 2. Mas, por exemplo, de uma forma geral, né? A bioinorgânica estuda essa questão também da ausência do elemento, porque não é legal, né? Se o elemento ele for essencial, né? Todos estes elementos aqui, no caso, né? Com exceção dos últimos ali que são fármacos, mas os elementos traços, eletrólitos, enfim, são elementos essenciais. Se eles estiverem ausentes, vai dar BO. Mas não é só a ausência, né? O excesso também não é legal, né? Por exemplo, o ferro, quando ele está ausente, dá anemia ferropriva, né? O cara, ele anda ali uma quadra, tá meio cansadão, né? Não tem disposição, como que fica esse negócio, né? Inclusive, a sensação de cansaço é justamente por causa de que ele não está sendo encontrado, tá pouco lá no sangue, e ele é o responsável por captar oxigênio. Então, se tem pouco, ele não está captando muito oxigênio e dá essa sensação de cansaço, né? Só que o excesso de ferro tem uma doença, né, chamada talissemia, né? O cara começa a suar ali, sua amarelo, inclusive, né, meio amarelado, assim, composto de ferro, né? O cara tiver uma camisa branca, já mancha, né, de amarelo, né? Meio complicado, tá? Secretando muito ferro aí, excesso. E muitas vezes o corpo ele tenta secretar esse ferro aí, mas muitas vezes ainda fica muito ferro, que inclusive fica armazenado lá no fígado, dá um BO lascado, né? Aí você tem que tomar um remédio para retirar. Por que eu estou dizendo isso? Né? Que a química bioorgânica ela estuda essa questão, né, da importância desses elementos e a função biológica deles. E não é só a ausência deles que dá problema, mas também o excesso, né? Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha. Aqui eu repeti o slide, né? Vamos lá. Beleza. Na questão do grupo 1, né? Lítio tem função biológica? Não, né? O lítio ele é utilizado, por exemplo, em alguns fármacos, como o carbonato de lítio, né? Que é utilizado no tratamento aí do transtorno bipolar, né? Mas o lítio ele não é encontrado naturalmente no corpo humano. Ele não desempenha uma função natural, né? O rubídio, muito menos, né? Césio, então, nem diga, né? Césio já entra no campo da radioatividade, né? Então, quais são os elementos ali do grupo 1? Sódio e potássio, né? E são encontrados de que forma? Na forma de eletrólitos, né? Na forma de cátions, né? Formando eletrólitos. E eles encontram-se dissolvidos, né? Dentro e fora das células. É interessante que essa diferença de concentração entre esses íons, segundo os estudos aí da bioinorgânica, né, dentro e fora da célula, produz uma diferença de potencial elétrico. Porque nós estamos falando de carga, né, que vai e vem, né, e a diferença de concentração de uma carga de uma região para outra pode dar uma diferença de potencial. E é justamente isso que favorece o funcionamento de células nervosas e musculares, né, segundo os estudiosos da área. E é interessante que tem se observado que a entrada da glicose, né? Lembram lá da glicose? Vocês estão estudando aí a bioquímica, né? A glicose é o produto final aí do consumo dos açúcares, né? E a glicose vai lá para a célula para ser queimada, lá nas mitocôndrias, né? Se eu não me engano, inclusive. E a glicose, ela entra como na célula? Né? Porque a célula, olha bem, a célula, ela tem uma membrana ali ela não interage muito bem com a glicose, né?
Então tem que ter um espacinho ali para entrar. E justamente a glicose ela entra associada ali à entrada dos íons de sódio. O sódio ele entra e ele fala, ó, glicose, vamos junto aí nessa, né? E o sódio ele entra, a glicose entra junto. Então, os estudiosos dizem que a entrada da glicose na célula, para ser queimada, energia rápida, enfim, né, açúcar, né? Ela está associada à entrada dos íons de sódio que estão ali na solução eletrolítica, né, em torno da célula. Dentro da célula, existe uma concentração maior dos íons de potássio. Inclusive, eles são essenciais para o metabolismo lá dentro agora, né, da glicose, a síntese de proteínas, né, nosso corpo produz proteínas, e a ativação de algumas enzimas, né. Vocês devem ter estudado aí na bioquímica essa questão da proteína, enzima, né. O que é uma enzima, né? Uma enzima é uma proteína que tem atividade catalítica, né. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína é uma enzima, né? Porque nem toda proteína tem função catalítica, né? Aqui é mais para nós abordarmos, portanto, a função biológica, né? Do sódio, né? Do potássio, né? Se nós considerarmos ali agora o grupo 2, para nós finalizarmos a aula de hoje, os protagonistas são o magnésio e o cálcio, né? O magnésio, né? Ele é encontrado em altas concentrações, né? Como cátion Mg2+, não complexado, né? E o magnésio ele é encontrado na enzima mais abundante da biosfera, né? Que é a enzima do tipo rubisco, né? Qual é a importância dessa enzima? Essa enzima ela é responsável pela produção da biomassa, né? Pelos organismos fotossintéticos, oxigênicos, e pela remoção de CO2 da atmosfera. Olha a importância dela, né? Então, ali, ela é responsável pela produção do alimento, né, desses organismos fotossintéticos, e aquele processo que está relacionado com a fotossíntese, né, que é a absorção do CO2 da atmosfera. E nesse processo está relacionado também as clorofilas, né, como etapa inicial ali, e em cada clorofila nós temos também um magnésio. E olha que interessante, se nós compararmos ali a questão do sódio e potássio, eles estão dissolvidos, eles não estão formando complexos. O magnésio ele pode ser encontrado na forma de íons, não complexados, mas ele é encontrado aí na enzima rubisco, ele também é encontrado associado ao ATP, que vocês devem talvez estar estudando na bioquímica, ele também é encontrado aí na clorofila na forma de complexo, né? Professor, o que é complexo, né? Aquilo que nós acabamos de ver hoje na aula, lembra lá da base de Lewis, com ácido de Lewis, formando complexo, é isso e aquilo, beleza? O magnésio, ele pode ser encontrado na forma de complexos. Muito interessante isso. Isso já não é verificado lá para o sódio e para o potássio. Lembra que eu falei para vocês que eles não formam complexos assim com muita facilidade? Tanto que a função biológica deles, na função biológica deles, não envolve a formação de complexos com eles. Já com o magnésio, envolve a formação de complexos. E o cálcio é um cara muito utilizado aí, né? O carbonato de cálcio, por exemplo, né? Na questão dos biominerais, né? Os biominerais, o cálcio ele é muito utilizado. O carbonato de cálcio é o material presente nas conchas, né? Não sei se você já viu aqueles moluscos, né? E eles morrem, né? A parte orgânica vai-se embora, né? Aí fica a conchinha lá, é bem interessante, né? Porque ela é bem resistente. Não é eterna, mas ela é bem resistente. Aí fica a conchinha lá de carbonato de cálcio, né? As cascas de ovos também, né? São constituídas por carbonato de cálcio, bem interessante. Tem um testezinho bem rápido, né? Para identificar se é carbonato de cálcio. Você sabe me dizer qual é? Não sei se vocês já ouviram falar. Tem um produto químico, se você adicionar sobre o carbonato de cálcio, você percebe claramente que se trata, né? Se você adicionar sobre o material, você perceberá claramente se ele tem carbonato de cálcio na sua constituição. É o testezinho aí com ácido clorídrico, né? Se você adicionar ácido clorídrico, os ácidos no geral, né? Mas se você adicionar o ácido clorídrico aí sobre o carbonato de cálcio, libera CO2, né? Portanto, é bem visível, né? Porque CO2 é gás, você vai perceber ali um borbulhamento, né?
E o cálcio, ele também é encontrado aí na forma do fosfato de cálcio, né, que é o constituinte mineral aí dos ossos e dos dentes, né. Bom, encerramos aí a aula por hoje, né. Vamos lá. Vou interromper aqui a gravação. Assim que estiverem disponíveis lá, eu vou